Você está sintonizado no Agenda Econômica da TV Senado. São muitos os casos de empresas que desapareceram do mercado porque se acomodaram ao longo do tempo, mantiveram métodos ultrapassados, jamais investiram em pesquisa e fecharam as portas para qualquer inovação. Acreditaram que para manter sua posição no mercado, ao atingir uma situação confortável, bastava fazer tudo do jeito que sempre fizeram. E quando se deram conta de que o mundo havia mudado, era tarde demais. Outras empresas, contudo, procuram se manter atualizadas, buscando a inovação na forma de administrar, de produzir, no modo de tratar seus consumidores e na maneira de lidar com o meio ambiente. O Agenda Econômica de hoje vai tratar de inovação, tecnologia e pesquisa nas empresas. E para abordar esse tema, nós convidamos o vice-presidente da Associação Nacional de Pesquisa e Desenvolvimento das Empresas Inovadoras, ANPEI, Guilherme Marco de Lima. Participa da entrevista conosco o jornalista Davi Merick. Então, Guilherme, muito obrigado pela sua presença nos estúdios da TV Senado. Prazer meu estar aqui. Vamos começar falando um pouquinho da entidade que o senhor representa, da ANPEI, né? O que é a missão da entidade, os seus objetivos, a que ela se propõe? A ANPEI é uma associação das empresas inovadoras. A gente representa cerca de 20 mil pessoas que trabalham efetivamente em pesquisa e desenvolvimento. Empresas essas que investem 10 bilhões de reais em atividades de inovação. 10 bilhões? 10 bilhões ano de reais em inovação. E essa entidade tem alguns propósitos, por exemplo, fortalecer a agenda de inovação no país, a agenda pública de inovação no país, estimular as empresas a inovarem, trazer esse assunto à tônica da sociedade de maneira a mostrar que isso é um fator de competitividade da indústria nacional, agregar para as empresas que são associadas da ANPEI de maneira a propiciar a elas treinamentos que possam alavancar a capacidade delas de inovação e também aumentar a capacidade das universidades de gerarem recursos humanos para a inovação. A base da ANPEI, quais seriam os segmentos que estariam mais presentes como associados? São os mais diversos, desde fármacos, petroquímico, metal mecânico, eletrônico. O que diferencia a ANPEI é o perfil das empresas e não tanto o segmento em que atuam, mas eu diria hoje que dos mais diversos setores estão presentes na ANPEI hoje. Quando a gente fala em inovação tecnológica, a gente lembra primeiro dos bancos que saíram na frente no Brasil, né, aquelas máquinas eletrônicas e tal, transformou todos nós, os consumidores, em caixas, né, porque antes o caixa pagava tudo, fazia a operação, e hoje é a gente que faz isso para eles, né. Então, quer dizer, usou a tecnologia e mais recentemente a área de eletrônicos, né, e também de telefonia, né, que houve uma inovação grande no Brasil na área de telefonia, o celular. Fora dessas áreas, quais outras áreas que se destacam em avanço tecnológico no Brasil? Um exemplo recente, pré-sal, então falando de indústria petroquímica, existe uma dezena, se não centenas de inovações. Quando fala de metal mecânica ou mesmo automobilística, carro elétrico, enfim, uma série de inovações que estão trazendo disruptura para o mercado, também são grandes exemplos de inovação. Posso citar aqui fármacos com recentes inovações nesse segmento, enfim, eu acho que dá para explorar essa questão em diversos segmentos. O que caracteriza são empresas que buscaram a inovação como uma diferença competitiva no modelo de negócio delas. Quando a empresa, por exemplo, uma empresa que participa da ANPEI, ela vai lá, se inscreve, se filia, como é que ela faz... Assim, ela recebe alguma orientação para fazer novos investimentos em tecnologia? Vocês abrem um cardápio, um menu para ela? Como é que funciona isso na prática? Desde capacitação, que seria esse caso, então tem uma série de ferramentas, seja elas voltadas diretamente para a empresa ou temas mais abertos, pegando um grupo de empresas, a iniciativas de promoção do tema inovação, ou seja, inserção de assuntos ligados à inovação nas políticas públicas nacionais, aumentando a quantidade de dispêndios em inovação do governo federal, também são ações que fortalecem as empresas associadas e, consequentemente, a capacidade brasileira de inovar. E quando eu falo inovação, a gente está falando de empresas que faturam 3 vezes mais do que a média, empresas que têm, por exemplo, maior penetração na balança comercial como empresas exportadoras, empresas que empregam mão de obra mais qualificada, consequentemente retêm mais talentos, enfim, são mais competitivas por conta desse ambiente que se cria. Vamos a alguns números gerais e depois o senhor poderia comentá-los. Nos últimos anos, os investimentos feitos no Brasil em pesquisa não superam em muito o limite de 1% do produto interno bruto, PIB.
No ano 2000, o Brasil investia em pesquisa 1,02% do PIB. Em 2008, esse investimento evoluiu somente para 1,13% do PIB. O setor público investia em pesquisa 0,55% do PIB em 2000 e chegou a 0,6% em 2008. O setor privado, que em 2000 investia 0,47% do PIB, chegou em 2008 investindo 0,53%. Já os recursos orçamentários previstos para o Ministério da Ciência e Tecnologia, que eram de 1,19 bilhão de reais em 2000, evoluíram para 4,8 bilhões em 2008 e para 7,2 bilhões em 2010, apresentando, portanto, um crescimento no período de 500%. Como o senhor avalia esses números gerais? Eu sei que é um conjunto grande de números, mas qual a conclusão, qual o comentário que o senhor faz sobre eles? Percebe-se que a gente está evoluindo a passos largos, então 7 vezes mais recursos despendidos do que no início da década, mas mesmo assim muito ainda precisa ser feito, e mais do que isso é preciso trabalhar em algumas esferas. Por exemplo, o maior protagonismo do setor privado trazendo a agenda da inovação para o que efetivamente o mercado está demandando, uma maior interação com o ambiente acadêmico, trazendo com que esses números possam gerar ainda mais riqueza para o país, consequentemente inovações de sucesso. Enfim, existe muito por fazer, mas eu diria que a gente está avançando sim, e avançando a passos largos, pelo menos na esfera financeira. Esses recursos do Ministério, né, que evoluíram, como o Davi falou, 500%, isso está chegando na ponta, na empresa, de que forma? Está chegando de fato? Vocês notam? Há programas em que tem setores que se engajam nesses programas, que são beneficiados de fato por esses recursos? Existem basicamente 3 grandes caminhos. Um caminho reembolsável, ou seja, um empréstimo subsidiado que as empresas recebem. O caminho que chama não reembolsável, por exemplo, subvenção econômica, onde o governo, através da financiadora de estudos de projetos... ou FINEP, do BNDES, né? FINEP é do MCT. Do Ministério da Ciência e Tecnologia. Ciência e Tecnologia. Coloca recursos efetivamente dentro da empresa para desenvolver projetos de produto ou mesmo que chama de subvenção pesquisadores. E um terceiro que é o grande case Brasil, que são incentivos fiscais, ou seja, incentivos que o governo aporta através da lei do bem para que as empresas possam inovar com um custo menor. Outros números interessantes. Os investimentos mundiais em pesquisa são estimados hoje em 1,1 trilhão. Os dados são de 2007. Desse total, o Brasil investe apenas 13 bilhões. Esses números podem ser questionáveis, tal. Muito pouco se comparado com outros países. Por exemplo, os Estados Unidos estaria investindo, teria investido em 2007, 369 bilhões de dólares em pesquisa e inovação. O Japão, 148 bilhões. A China, 102 bilhões. Olha, a China, 102 bilhões, o Brasil, 13 bilhões, o que representaria 12% do que a China investe. Dá para o Brasil, com esses números, realmente disputar esse mundo globalizado, essa disputa que vem feroz aí pela frente, não? O desafio é grande e se a gente olhar os números futuros de China, por exemplo, são ainda mais desafiadores. Quando a gente fala do plano de longo prazo chinês, olhando 2020, por exemplo, eles pretendem investir na ordem de 500 bilhões de dólares, ou seja, vão quintuplicar o dispêndio deles em inovação. O que o Brasil precisa fazer é conseguir acompanhar esse esforço na mesma velocidade, consequentemente aumentar significativamente os recursos, mesmo sabendo que não vai ser nessa ordem de grandeza, mas mais do que isso, fazer uma política de longo prazo onde identifica grandes áreas, identifica quais políticas devem ser trabalhadas e efetivamente faz uma gestão de longo prazo. O Brasil consegue, eu quero dizer que o Brasil consegue ser competitivo se conseguir trabalhar de maneira de longo prazo nos recursos alocados. Se pulverizar o recurso sem uma estratégia clara, vai ser ainda mais desafiador, o que já é, pelos números, bastante desafiador. Quer dizer, com a China, embora seja um país emergente, não dá muito para fazer comparação com a China, porque é um caso à parte. Realmente ela corre na frente de todo mundo. Agora, que país estaria mais ou menos no top assim, do Brasil, que dá para a gente fazer comparação mesmo, para saber se o Brasil está andando muito rápido, está andando muito lento, ou está andando a passo meio intermediário?
O país clássico da comparação é a Coreia do Sul, e quando a gente compara, a gente está bastante atrás ou aquém dos números de Coreia, seja na formação de recursos humanos, então o número de mestres, doutores formados é significativamente superior, seja na quantidade de patentes que a gente gera a nível Brasil, seja na interação universidade-empresa, que é outro fator bastante explorado pela Coreia do Sul. Enfim, quando a gente compara o Brasil com o resto do mundo, a gente tem que avançar muito nesse tema. Quando a gente compara o Brasil com 10 anos atrás, a gente avançou significativamente, sim, mas o desafio maior é o que está por vir ainda. Agora, você falou aí uma coisa interessante, quer dizer, a questão da formação acadêmica, né? Quer dizer, lá a Coreia investiu muito nisso, como o Japão também investiu, né? E o nosso sistema educacional é extremamente precário. Como é que a gente está com relação a perspectivas nessa área de formação de nível de excelência? Como é que nós estamos nessa área? Quando a gente fala de inovação nessa área, cooperação, universidade e empresa, para formar profissionais de nível de excelência, é um assunto que a gente tem que trabalhar muito forte no nível Brasil. Eu quero dizer o seguinte, formar recursos humanos sem uma clareza de qual a demanda efetiva do mercado e qual a direção que o mercado, ou seja, as empresas demandam, é bastante complicado. O que precisa é aproximar efetivamente, e já existe mecanismos para isso, mas precisa fortalecer isso significativamente, para a cooperação entre uma universidade e uma empresa, para gerar conhecimento e talentos, acho que esse é o ponto, que possam depois ser absorvidos pela empresa e aí, dentro da empresa, inovar de maneira significativa. Porque é comum, nos Estados Unidos e Europa, as empresas, praticamente, elas têm um pé dentro da universidade, investem no pesquisador, financiam determinadas pesquisas. Como é que nós estamos assim no Brasil, pela clientela da Ampei? Dá para você ter alguma empresa que está de fato se envolvendo ou está envolvida com alguma universidade que diga assim, essa empresa realmente está bancando uma pesquisa tal na universidade tal? Existe isso no Brasil? Existe, mas ainda é exceção à regra. Então, posso citar aqui Vale do Rio Doce, posso citar Petrobras, a Embraco é outra empresa que se insere nesse quadro, que elas procuram estabelecer uma política de longo prazo de inovação voltada para a universidade. Então, quando a gente fala de inovação, a gente está falando de um conhecimento que deve ser gerado no início e uma aplicação efetiva daquele conhecimento que torna ela inovadora, ou seja, que inova efetivamente. Então, o que essas empresas fazem é trabalhar com a universidade desde o início da cadeia para que novos conhecimentos sejam gerados, consequentemente alimente o programa de inovação da empresa e também forme talentos, que são as pessoas que são absorvidas por essas empresas. Então, quando a gente fala desses 3 exemplos, mas eu posso citar alguns outros, não são ainda a exceção à regra, e se investe uma quantidade significativa, tanto em infraestrutura nessas universidades, quanto capacitação, quanto cooperação efetiva para gerar conhecimento. Há casos, assim, há cases que você pode chegar num seminário, por exemplo, e apresentar. Fala um pouquinho desses cases. Eu apresentei esses dias o da Embraco. A Embraco é uma empresa no setor de refrigeração e o que ela fez foi há 27 anos atrás, buscar domínio da tecnologia que era então licenciada. Ou seja, ela licenciou uma tecnologia do exterior e era uma base manufatureira. Então, ela, através da cooperação com a universidade, ela buscou dominar esse conhecimento. Que universidade? Federal de Santa Catarina. Ah, sim. E dominar esse conhecimento, e com o domínio desse conhecimento, começou a evoluir para fazer o primeiro produto 100% brasileiro, no caso dessa empresa. Isso ela conseguiu em pouco mais de 7, 8 anos, mas a parceria com essa Universidade Federal de Santa Catarina se manteve ininterrupta até os dias de hoje, e hoje 40% do quadro de pesquisadores é egresso da parceria. Então, a empresa com isso se tornou hoje líder mundial de tecnologia, ela é um case de sucesso. Exporta, né? Bastante exportador. E trouxe essa competitividade através da inovação e através dessa cooperação, desde a geração de conhecimento até a formação de pesquisadores, que foi o grande diferencial dela. Os números assustam muito, né? Se a gente se basear só nos números, a gente acha que nunca vai chegar a lugar nenhum. Quer dizer, o Brasil está investindo aí já há algum tempo, aí perde 1% do PIB nessa área de ciência, tecnologia, inovação e tal. Existe algum número mágico, mesmo que o senhor fala que dentro desse limite de recursos tem que ter uma política clara para não dispersar recursos e tal, mas existe talvez um patamar mágico, por exemplo, superior a 1%, deveria ser 2% do PIB, 3%, a exemplo da Coreia. Como que o senhor analisa essa questão desse patamar? Eu diria que o ideal seria entre 2% e 3%, ou pelo menos nós deveríamos buscar esse patamar de 2% e 3%. Não vem acontecendo, se olhar os números dos últimos anos, a gente se mantém estável nesse cenário, mas
precisamos buscá-lo. Aumentando o isso valor... setor público e privado juntos, né? Isso, e aumentando efetivamente o valor do setor privado, que também se mantém estável, e do setor público com recursos, seja FINEP, BNDES ou agência de fomento que for, em inovação tecnológica. Como o Davi falou aí, essa questão do ritmo, né, de investimento e tal. Quer dizer, o setor privado, né, no Brasil, quer dizer, segundo dados da OCDE, eles estão estagnados em 47%, né, quer dizer, 47% de investimento nessa área de pesquisa e tecnologia. O setor privado, essa participação foi era de 47%, estagnou, e nos países da OCDE ela é de 62%, quer dizer, uma diferença grande, de 47% para 62%. Isso, quer dizer, quanto mais desenvolvido, maior o investimento em inovação, tem essa relação direta? E parece também que a área privada no Brasil está investindo pouco, você parou no tempo, enquanto em outros países ela está avançando. Porque inovação é fator de competitividade. O que a empresa brasileira precisa é entender que, ao inovar, ela vai ser mais competitiva, consequentemente gerar mais valor para aquilo que ela produz. Então, os países desenvolvidos já perceberam isso e fazem isso de maneira bastante acentuada, e o Brasil começou essa trajetória, mas precisa acelerar e muito se quiser ser realmente competitivo nesse mundo globalizado. Mas nesse contato, vocês devem ter contatos muito frequentes com as empresas, né? Até porque é uma associação que tem 160 e poucas empresas, né, que participam dela. Então vocês mantêm vamos dizer assim, uma troca de informação muito elevada, né? Por que há essa resistência? Como é que vocês sentem? Por que o empresário resiste a investir na inovação? Não seria uma coisa óbvia se ele não se inovar, ele não inovar o método de produção, a administração, ele vai perder competitividade? Isso não parece óbvio para muitos empresários? Parece, o nosso papel é fazer com que eles percebam isso e, consequentemente, invistam mais em inovação, mas a inovação passa por uma questão cultural, ela passa por o empresário identificar que, ao inovar, ou ao tentar inovar, que não necessariamente ele vai ter sucesso quando tentar, é uma iniciativa de longo prazo e que os frutos efetivamente vão surgir só no médio e longo prazo, ou seja, tu investe em algo que vai lá na frente dar um resultado. Então, mas essa resistência vem de quê? Há um aumento de custo quando eu decido, eu sou empresário, eu decido, eu vou investir em tecnologia e inovação. Quer dizer, nesse momento imediato, após a minha decisão, eu tenho um aumento de custo? O que afasta os empresários? Há um investimento, e esse investimento pode ou não ter sucesso. Quanto maior o risco tecnológico, maior a chance de insucesso, mas em caso de sucesso, maior o ganho. Então, é preciso esse viés cultural ser bastante forte e trabalhar dentro da empresa, mas é preciso também ter políticas de fomento com visão de longo prazo que possam ou que permitam que o empresário busque e acesse isso de maneira continuada para diminuir esse risco que ele vai ter. Então... No próximo bloco, os investimentos precisam realmente de estímulos. Nós vamos analisar esses estímulos. Aguarde.